Bom dia, eu sou Maíra Helena Cerqueira Nascimento, eu trabalho hoje na Secretaria Municipal de Educação de Aracaju. Eu já começo pedindo desculpas a vocês por essa voz meio estranha, uma cara um tantinho abatida, já que eu fui acometida pela Covid, né? E ainda estou em período de afastamento, estou me recuperando, né? Mas eu realmente não poderia deixar de estar aqui, dada a minha empolgação de falar das escolas, de falar dos projetos e de atender a esse chamado tão carinhoso, então, de Elga. Bem, no ano de 2017, eu fui convidada para assumir a coordenadoria de políticas educacionais para a diversidade da Secretaria Municipal de Educação de Aracaju. Foi um desafio assim, tremendo, né? Dada a vastidão da rede, dadas as questões em diversidades que poderiam ser tratadas. Mas eu confesso que quando eu assumi, eu não tinha noção do todo que era essa coordenadoria, a COPED. Bem, quando a gente pensa em diversidade na educação, né, diversidades diversas no mundo da educação, a gente pensa principalmente as diversidades étnico-raciais, as diversidades de gênero, talvez outras tantas questões, mas eu fui surpreendida com um setor que tem tantas ramificações, né? Hoje, na COPED, nós trabalhamos conforme eixos temáticos. E quais são esses eixos temáticos? São 5, né? Educação das relações étnico-raciais, educação das relações de gênero, mas também educação ambiental e, para minha surpresa, as questões todas relacionadas à saúde, o que envolve o programa Saúde na Escola, e violências, não apenas prevenção, mas também lidar com os casos, promover, né, os direitos humanos quando eles já foram violados nessas crianças e adolescentes. Bem, o desafio era tremendo, era imenso, né? Mas eu tive um chefe, na época que eu trabalhava ainda com patrimônio cultural, eu tive um chefe que dizia assim: se não for coisa complicada, se não for impossível, não dê para a Maíra, porque ela não vai querer. Então, quando eu vi o impossível, quando eu vi a dimensão, eu me aproximei imediatamente e tentei dar conta desse setor, né? Até hoje tento. Ainda bem para mim que eu conto com técnicos, estagiários, pessoas que atuam no setor já há mais tempo que eu, pessoas que conhecem essa rede, né, municipal de ensino de Aracaju com a palma da mão, pessoas extremamente competentes que estão lá, então, na COPED junto comigo, e que nós nos ajudamos mutuamente ao longo desses anos. Bem, o que eu vim trazer para vocês aqui? A nossa experiência em estratégia de diálogo com adolescentes, né? Eu trago aqui especificamente o projeto Pega a Visão, que a gente desenvolveu, então, começou a desenvolver em 2018, mas ele começou antes, muito antes disso, né? Eu tinha algumas questões em mente. Bem, eu precisava atuar, nós precisávamos atuar junto às crianças, adolescentes, especialmente os adolescentes. Estava sendo um desafio muito grande conversar com eles, chegar no mundo deles e delas. E aí nós começamos a ir mais e mais para as escolas, todos os técnicos, estagiários e tal, e nós nos imbuímos de alguns princípios básicos para a gente montar os nossos projetos. O primeiro deles, o primeiríssimo, eles não querem me escutar, eles querem falar, eles estão ansiosos por poderem falar, elas estão ansiosas também por terem voz num ambiente que, por mais que muitas teorias educacionais tenham modificado, mas a escola ainda é um ambiente um tanto opressor, sim.
né? Então, meninas, meninos querem falar. O princípio, então, que a gente utilizou foi: não ouça, escute. Eu não estou indo para a escola para que essa menina, esse menino fique lá falando indefinidamente sobre o que quer que seja, né? Enquanto eu escuto tão somente o que eu quero, ou o que me é conveniente, né? Ou simplesmente eu não escuto nada. Eu preciso escutar o que as meninas, o que os meninos têm a dizer. Eu preciso entrar no mundo deles, no mundo delas, a partir da escuta e não da fala. Um segundo princípio, né? As pessoas costumam rir bastante quando eu falo disso, que é o princípio de abolição da formiguinha, né? O que é o princípio da abolição da formiguinha? Nada contra as colegas, compreendemos a importância delas nos ecossistemas diversos em que elas estão, mas pensar que um setor inteiro, né, uma secretaria inteira vai agir conforme o princípio de nós somos formiguinhas, nós vamos de um por um, vamos ver, e aí depois de 2 anos eu atingi 3 crianças, eu contemplei 4 adolescentes, então o setor público não existe para o princípio da formiguinha, por mais que muitas vezes a gente tenha que se valer dele, né? Em determinados desafios para os quais a gente não encontra o campo, né, para atuação, mas o princípio da formiguinha realmente eu tenho uma cisma com isso tão grande, e graças a Deus toda a minha equipe está junto comigo no que diz respeito a isso. Então nós precisamos, primeiro, escutar os adolescentes em loco. Nós tínhamos que estar lá, nós tínhamos que ouvir. Segundo, nada de individualizado, nada de formiguinha, nada de particularizar. O que a gente percebe muitas vezes é que um caso que acontece em uma escola, na verdade, é só um caso que, se a gente tratar da forma direita, da forma profunda, a gente vai encontrar outros tantos se ramificando dele ou outros tantos semelhantes. Então, o princípio da formiguinha não é válido, né? A gente precisa pensar em conhecer o território, conhecer as pessoas e agir, né, de modo a atingir o máximo possível, contagiar. Nossa, logo esse termo em período de pandemia, né? Mas contagiar positivamente essas meninas, esses meninos. Então, foi aí que nós formulamos o projeto Papo de Menina, Papo de Menino, né? Nós tínhamos um diagnóstico em 2017. Sempre, toda e qualquer ação em direitos humanos, educação e direitos humanos na escola, deve partir de um diagnóstico. Nós tínhamos, à época, 74 escolas, né, municipais aqui em Aracaju. Dessas 74 escolas, 40 são escolas municipais de ensino fundamental, ou seja, escolas que ofertam turmas do ensino fundamental, que vai desde o 1º ano até o 9º ano. Tá? No entanto, dessas 40 escolas, 20 apenas, né, ofertam turmas dos anos finais do ensino fundamental, ou seja, de 6º a 9º ano, portanto, abrange a faixa etária de 10 até mesmo os 15 anos de idade, às vezes mais, né? E era justamente nessas 20 escolas que se concentravam os maiores problemas, entre aspas, né? Problemas de relacionamento interno no ambiente escolar, os problemas no que diz respeito a essas relações intergeracionais, né? As relações entre professores e alunos, ou mesmo a equipe toda de apoio da escola, a equipe diretiva. Nessas escolas se verificavam a maior parte dos casos de violência, sejam essas violências praticadas ou percebidas no ambiente escolar. Nessas escolas também concentravam os maiores casos, né, mais casos, perdão, de gravidez na adolescência, conforme uma pesquisa do Programa Saúde na Escola, que é aplicada anualmente nas escolas da educação básica do Brasil inteiro. Além disso,
nessas escolas também, a despeito de todo esse cenário, nós tínhamos um baixíssimo índice de notificações ou denúncias de violências. Não bastando, não bastando esse baixo índice de notificações ou denúncias de violências praticadas ou percebidas no ambiente escolar, nós tínhamos, dentro desse baixo índice, uma pouca resolutividade desses casos que eram notificados ou denunciados. Diante disso, o que fazer? Nós iniciamos o projeto Papo de Menina em 2017, modificamos para Pega a Visão em 2018. Bem, em 2017 nós fizemos um piloto numa escola municipal, a MF Professor Antônio da Costa Melo, que foi o projeto As Carolinas. A partir desse projeto, inspirado na biografia, né, de Carolina Maria de Jesus, escritora negra brasileira, que sofreu uma segregação terrível no nosso país, né? E hoje é considerada, recebe então o título de doutora honoris causa. Nós fizemos esse projeto nessa escola focando nas principais hashtags de gênero que estavam nas redes sociais. Hashtag eles por elas, hashtag meu corpo, minhas regras. Então eram oficinas específicas, cada oficina trabalhando uma hashtag dessa. Para isso, nós utilizávamos músicas, videoclipes, propagandas de jornal, revista, vídeos no YouTube e muita coisa de rede social, muita coisa. O projeto foi um sucesso, foram apenas 30 meninas e 30 meninos participando em oficinas distintas, né? Infelizmente, nós tivemos que separar as oficinas, pois nós notamos que as meninas não se sentem à vontade para conversar quando no meio dos meninos e vice-versa. Então, nós fizemos essas oficinas distintas, com hashtags específicas, e no final nós juntamos todo mundo. E aí, qual o resultado disso aqui? E o resultado foi incrível. Com apenas 30 meninas, 30 meninos, o que nós tivemos foi uma multiplicação dessa causa, da cultura de paz no ambiente escolar. E a escola mudou o seu clima de um modo impressionante, né? A partir, então, desse piloto, chega, vamos, que as escolas todas precisam receber um projeto semelhante, que os adolescentes abraçam e tomam como seu, então. Cadê o meu papo de menino? Cadê o meu papo de menino? Olha, tá na minha hora, tá no meu projeto. Não, eu quero, né? Então, se tornou deles, se tornou delas, como de fato é, né? A gente só trata de idealizar. O projeto é das escolas, o projeto dos meninos, das meninas, dos professores. Bem, no ano de 2018, nós tivemos uma conversa com os alunos, né? E aí eles pediram para que a gente modificasse o nome do projeto, né? Em algumas escolas, esse pedido chegou diretamente a nós, que estávamos coordenando as oficinas, a equipe Coped, como chegou também para o gestor escolar, que posteriormente nos repassou. Bem, o nome era considerado infantilizado, né? Papo de menina, papo de menino, eles tinham uma certa resistência para com o nome. Por outro lado, esse nome, com essa demarcação de gênero dessa maneira, constrangia as meninas que queriam participar das oficinas dos meninos e constrangiam os meninos que queriam acompanhar as oficinas voltadas, a princípio, para as meninas. Então, a pedido deles, a pedido delas, nós modificamos o nome do projeto para o nome que eles sugeriram também. Nós demos 3 sugestões, eles não acataram nenhuma e deram o nome deles, que foi justamente o projeto Pega a Visão. O que a gente faz nesse projeto, gente? A gente vai na escola e promove as rodas de conversa, diálogos, oficinas distintas, enfim, né? Que visam justamente esse debate sobre as temáticas de gênero e de violência consideradas prioritárias para as nossas escolas. Então, as escolas, os alunos
selecionaram as temáticas, nós acatamos, tá? Então, as escolas são protagonistas nesse processo. As temáticas selecionadas a princípio foram violência e relacionamento abusivo, empoderamento e representatividade, desconstrução do machismo, redes de solidariedade entre meninas e meninos, né, a chamada sororidade entre as mulheres, e a tal da brodagem entre os homens. Eu nem sabia que isso existia, mas com eles a gente aprende de um tudo, né? E aí veio a brodagem, né? E projeto de vida. Quando a gente chegava na escola, teve um outro projeto que a gente desenvolveu sobre a temática étnico-racial, que a gente queria fazer um diagnóstico do impacto do racismo sobre as nossas crianças, era o chamado Projeto Lápis de Cor. Esse projeto nos impactou muito. A gente ia nas escolas, o que a gente ouvia de meninos, meninas de 5º ano, portanto, 8, 9 anos de idade, 10 anos de idade, é que o que eles queriam ser na vida era nada. Era o que desse, era o que rolasse. E que talvez a vida afastasse eles do caminho da violência, talvez a vida afastasse do caminho do tráfico ou da gravidez precoce, mas que isso era improvável. Aos 10 anos de idade, você tem consciência de que a sociedade já tem um lugar específico demarcado para você, né? Isso é muito forte. Nós desenvolvemos esse projeto para conversar também, né, o Pega a Visão, para conversar também com eles e elas sobre o tal projeto de vida. Né? O que é projeto de vida, como eles podem ter esperança, né, em dias melhores. E aí o Pega a Visão, então, se o projeto Lápis de Cor foi voltado para o fundamental menor ou anos iniciais, o Pega a Visão foi voltado, então, para os anos finais, 6º a 9º ano. A gente iniciou como sendo Pega a Visão em agosto de 2018, né? Aliás, a gente iniciou como Papo de Menina em agosto de 2018, né? Justamente já em alusão aos 12 anos da Lei Maria da Penha, já que a gente queria muito discutir as questões de gênero e violência. Pega a Visão foi, então, idealizado pela COPED, mas só idealizado. O projeto é das escolas, o projeto é das meninas, o projeto é dos meninos, e só foi desenvolvido por conta das nossas parcerias, que são realmente incríveis. Né? Tem um slide específico das parcerias. Quais foram os objetivos? Incentivar esse protagonismo juvenil, instigar as adolescentes a refletirem acerca do futuro, né? De começarem a fazer o seu planejamento do projeto de vida. Sim, eles têm um projeto de vida, sim, a eles é facultado sonhar, né? Auxiliar no processo de empoderamento dos alunos, das alunas, e aí é importante frisar que ninguém empodera ninguém, né? A pessoa se empodera sendo mediada pelo mundo, né? Então, eu não fui para a escola para empoderar ninguém, eu fui auxiliar. Wanda, Claudiceia, Bruno, Natália, todo o pessoal da COPED que foi nas escolas, não empoderou ninguém. A gente se empoderou do nosso lugar. O nosso lugar é tão somente do auxílio, né? Mas o empoderamento ocorreria deles para eles, com eles. Fomentar a sororidade e a brodagem no ambiente escolar. Eu fiz questão de colocar o termo brodagem no projeto. Quando meu chefe olhou, disse, o que é isso aqui? Pois é, né? A gente precisa se apropriar desse linguajar dos jovens também. Debater como as violências vão impactar nas vidas, né, de todos aqueles que estão envolvidos no ciclo da violência. Por outro lado, nós tínhamos outros objetivos, que eram os principais: estimular os profissionais da educação a notificarem os casos de violência contra criança e adolescente, principal, ou fazer o próprio adolescente falar, ou estimular o profissional a notificar ou a denunciar esses casos.
e encaminhar, dar o devido encaminhamento desses casos às redes intersetoriais locais. Se o caso precisa do Conselho Tutelar, contato ao Conselho Tutelar. Se precisa do CRAS, do CREAS, da UBS, né? Se tem uma instituição, né, não governamental no bairro que abraça esse jovem, tal, dá o devido encaminhamento, enfim, encaminhar a todo o sistema de garantia de direitos. Né? Então, esses foram os objetivos e o público-alvo, meninas e meninos matriculados nas turmas de sexto a nono ano das nossas escolas, que ofertam, portanto, o ensino fundamental. E é importante aqui frisar, eram, portanto, 20 escolas. Tá? Qual era o critério de seleção desses estudantes, dessas estudantes, para participar do projeto? Primeiro, apresentar uma alta vulnerabilidade social reconhecida, né, no ambiente escolar, ou suspeita. Eu suspeito que tal aluno meu está passando por alguma situação difícil em casa. Eu suspeito que tal aluna minha está passando por alguma situação de assédio. Eu suspeito que fulana foi violentada no ambiente escolar ou na comunidade, aliás, no ambiente familiar ou na comunidade, onde quer que seja. Então, o que a gente selecionou? Os ditos problemáticos. Quando a gente vai nas escolas, ou mesmo nas famílias, o que a gente escuta é que João é problemático, Maria é problemática. E a gente precisa começar a botar aspas nisso e a gente precisa começar a relativizar bastante isso. Um adolescente não é problemático porque ele reage de modo saudável ou não, a um ambiente extremamente insalutar. Então, a gente precisa olhar esses adolescentes com outros olhos. E a gente precisa enxergar a capacidade, a gente precisa enxergar o brilho no olho que ainda existe. Pode estar lá no fundo, mas ainda existe. E a gente precisa enxergar pessoas, né? Então, essas meninas hipersexualizadas, os meninos mais violentos, mais agressivos, ou as meninas também violentas e agressivas, eu peguei cada caso de arrepiar, né? Então, a gente chama justamente essa galera. E, para nossa surpresa, eles não apenas foram tocados pelo projeto, mas eles se tornaram multiplicadores no ambiente escolar, né? Bem, qual a nossa metodologia? As rodas de conversa são distintas, infelizmente, ainda precisamos separar meninas de meninos, ou a roda que seria voltada, que trataria de questões femininas, ou a roda que tratará de questões masculinas. Infelizmente, meninas e meninos ainda não se sentem à vontade para conversar no mesmo ambiente sobre essas questões que são tão íntimas. Né? Então, o que a gente viu foi meninos chorando quando a gente fala sobre violência contra a mulher e o menino explode porque a sua mãe está passando por isso em casa. O que a gente pegou foi a menina impactada por esse papo e a menina que para assim, olha para nós completamente congelada e diz: o meu tio, congelada, tentando dizer que foi abusada pelo tio e que ela está percebendo naquele momento que o que ela vivenciou por tantos anos foi um abuso. Então, eles e elas não se sentem à vontade ainda para estarem juntos conversando sobre isso. Nós fazemos isso na oficina final e é sempre muito gratificante. Os recursos audiovisuais nós utilizamos muito, vídeos do WhatsApp. Sabe esses vídeos que mais proliferam pelo WhatsApp? São esses que a gente pega. Especialmente se esses vídeos têm esse quê preconceituoso, se esses vídeos têm um quê pesado. É esse tipo de vídeo que mais circula. Então, é utilizando esses vídeos que eu preciso educar as meninas e as meninas para dizer não. Tem isso aqui, mas também existe esse outro lado cá. Observe isso aqui.
esse outro lado aqui talvez seja muito mais válido, essa outra concepção, essa outra forma de encarar o mundo, as pessoas e as relações. Utilizamos muitas dinâmicas e jogos colaborativos. Os jogos que utilizamos não são jogos competitivos, são colaborativos. O grupo inteiro tem que colaborar para que o grupo ganhe. Se um não colabora, o grupo começa a se dissolver. E aí eles vão aprendendo, então, a importância de ser um no todo e do todo para o um. E a produção de um produto final que eles é quem mandam também, tá? Teve escola em que eles decidiram fazer cartazes, teve escola que foi campeonato de rima, teve escola que foram músicas, paródias, teve escola que foi cada uma coisa diferente, todas muito bonitas. Né? Uma outra coisa importante no que diz respeito à metodologia é a gente tentava sempre no desenvolvimento do projeto, chegar na escola, como eram oficinas repetitivas, né? Nessa semana, eu vou nessa escola na segunda-feira. Na próxima semana, desenvolver o tema X. Na próxima semana, eu vou na escola na terça-feira para desenvolver o tema Y. Na outra, eu vou na quarta. Por quê? Se eu vou sempre no mesmo dia, eu vou sempre consumir os mesmos horários daqueles professores daquele mesmo dia. Então, eu vou acabar prejudicando a aprendizagem dos meninos e meninas. Outra coisa importante também é, a gente sempre tentava chegar meia hora antes e sair meia hora depois do andamento das oficinas. Por quê? Porque é quando elas nos procuram individualmente e falam e pedem ajuda. Né? Tal caso está acontecendo comigo. E elas precisam ter resguardado o seu direito, né? De ter essa intimidade devidamente protegida. Né? As parcerias, então, gosto muito de frisar isso aqui, não fazemos nada sós, nada. A Coped é um setor essencialmente intersetorial, já que nós lidamos com direitos humanos, nós lidamos com temáticas tão variadas, por isso nós não trabalhamos sós. Se o projeto foi idealizado por nós, da CEMED Aracaju, mas nós contamos com a parceria da Secretaria da Família e Assistência Social, nós contamos com a parceria da Secretaria de Defesa Social e Cidadania, através das meninas incríveis da Patrulha Maria da Penha. Nós contamos com o apoio da Secretaria Municipal da Saúde, especialmente através do programa Saúde na Escola, que um dos temas prioritários do programa Saúde na Escola é justamente direitos sexuais e reprodutivos, né? E essa prevenção da gravidez precoce e das infecções sexualmente transmissíveis, AIDS. E o Conselho Municipal de Direitos da Mulher. Eu digo com muita alegria que esse projeto nasceu lá, na mesa de reuniões do Conselho Municipal de Direitos da Mulher. Ainda assim, é importante frisar que já foi desenvolvido um projeto Papo de Menina pela professora Cláudia Mendonça, de Biologia, que é referência técnica do PSE. Cláudia Mendonça é uma profissional, assim, irrepreensível, trabalha lá no setor, é uma honra para nós tê-la conosco. E Cláudia desenvolveu esse projeto Papo de Menina há bons anos atrás e foi um sucesso, né? O que a gente fez, então, nas escolas? A gente separou os grupos, lembram? Meninas para um lado, ou temáticas femininas para um lado, temáticas masculinas para o outro. Então, o que a gente pensou para as minas, né? Como eles costumam dizer. A gente pensou em uma oficina especificamente, começando o projeto com autoestima e representatividade. A gente precisava conversar sobre isso. Autoestima, autoimagem. Antes mesmo de falar sobre autoestima, falar sobre autoimagem. Qual a imagem que elas têm de si próprios? Como é que eles vão gostar de uma imagem que eles não gostam? Né? Como é que eles vão estimar
a si próprios se eles não gostam de suas imagens. Então, a gente trabalha a autoimagem, a gente trabalha a autoestima e, por fim, chega na representatividade. Lembrando que a maioria das escolas municipais de Aracaju está situada nas periferias. E a gente sabe muito bem que nessas periferias, a maior parte da população é uma população negra. Então, como é que eles se veem, que elas se veem representados na escola, na mídia, na sociedade como um todo? A gente começa as oficinas por aí. Depois, a gente parte para a violência e relacionamento abusivo. Nos primeiros anos, a gente contava com o apoio da Patrulha Maria da Penha para desenvolver essa temática com as meninas, com os meninos, e era um sucesso, né? E meu agradecimento aqui, então, à Vaneide, coordenadora na época da patrulha, e também a Sabrina Dias, que desenvolvia conosco essa oficina. A gente trabalhava o que é violência, o que é um relacionamento abusivo, quais são os tipos de violência, e essa era sempre a oficina mais impactante, né? Era quando a gente percebia as feições, quando a gente percebia os olhares, quando a gente percebia que o menino queria porque queria ir no banheiro correndo, né? Que a menina ficava completamente pálida, por aí vai. É um tema difícil de se tratar, mas extremamente importante de se levar. Depois, com o próximo tema, empoderamento e projeto de vida. Lembrando que existe uma confusão entre empoderamento e representatividade. Eu me vejo representada numa novela que tem lá mulheres negras atuando, ótimo. Mas isso me empodera em quê? O que é empoderamento? Né? O que é tomar esse poder para si, tomar a vida para si? E o que é projeto de vida? O que é ter esperança? O que é poder projetar a sua vida, mesmo que a sociedade lhe diga não? Né? Acreditar em si e saber que algumas pessoas também acreditam em você e têm esperança em você. Essa semana eu ando me emocionando o tempo todo. Na jornada pedagógica da rede aqui, eu chorava o tempo todo também. Me perdoe, viu? Estou muito emotiva. Para os manos, para os meninos, ou em temáticas masculinas, o que a gente tratava? Nada tão diferente, gente. Autoestima, autoimagem, a tal da brodagem, né? Por que as relações entre os homens permitem tão poucas intimidades? Por que os homens se amam tanto, né? Porque na sociedade ocidental, o que o homem ama é um outro homem. Ele pode até ser heterossexual, ele pode até ser heteroafetivo, se casar com a mulher, se relacionar com ela, mas parece-nos que o homem ama, admira muito mais outros homens do que mulheres. E aí a gente vai conversar com eles sobre isso. Autoimagem, autoestima e a tal da brodagem. Se permitam ser amigos uns dos outros, sem tantos limites, sem tantas fronteiras que a masculinidade está aí para impor a vocês. Um segundo tema, violência e desconstrução do machismo. Eu adoro essa tirinha do Armandinho, em que o Armandinho pergunta ao pai: pai, o que é machismo? E aí lá vem a menina dizer: machismo é uma ilusão que algumas pessoas têm de quê? Aí Armandinho diz: não se mete, Fê, isso é papo de homem. Bem, a gente trata então com eles sobre essa desconstrução do machismo, e esse machismo que prejudica tantas vidas de mulheres, mas também de meninos. Por que eles não se permitem chorar? Por que eles não se permitem sentir? Por que não se permitem amar? Numa das escolas que a gente foi, acho que nessa escola eu fui pessoalmente, a escola Olga Benário, no Santos Dumont. A gente começou a falar sobre essas violências, desconstrução do machismo e tal, e um menino olhou para nós e disse: eu sou proibido de chorar desde os 5 anos de idade.
e nos contou o caso específico em que ele chorou, levou uma surra da mãe, porque ele tem que ser homem, levou uma surra do pai, porque ele tem que ser homem, e, como ele disse, foi mangado, ou seja, toda a comunidade, o bairro zombou dele, porque ele chorou aos 5 anos, né? Imagine o que é ser interditado de sentir, de se expressar aos 5 anos. Uma outra temática que trabalhamos com eles também é empoderamento e projeto de vida. Então vejam, as temáticas não são tão diferentes. O que modifica é a abordagem. O que conversar e como conversar com cada público, né? Por fim, nós fazemos, então, essa oficina mista. Junta todo mundo, discute o que aprendeu, como aprendeu, o que concordou, o que não concordou, o que está achando do ambiente escolar, como estão as relações, se conversou sobre isso na família ou não, e combinamos o produto final, que, como eu disse para vocês, são variados. Elas escolhem, né? Acho que eu já disse, já tivemos... apresentação, batalhas de rimas, né? Já tivemos paródias, já tivemos produção de cartazes, já tivemos produção de fanzines, já tivemos uma série de atividades distintas, que são eles que deliberam, a gente só diz amém. Tá? Bem, essas são algumas das imagens. Gente, dá uma saudade tão grande olhar assim, lembrar do que era a escola aberta, lembrar do que era a gente poder acessar esse ambiente, poder conversar com os alunos, as alunas, né? Estar lá, estar presentemente lá. Quais foram os resultados esperados? O que a gente esperava era afeto, né? E aí eu trago aqui uma mensagem de uma coordenadora de uma das escolas, e o que ela diz é: oi, Maíra, boa noite, tudo bem? Sexta-feira foi o último encontro do projeto em nossa escola. Recebi vários tipos de pedidos e ou apelos para que vocês permaneçam conosco. Nossos alunos estão gostando e se empenhando bastante. Percebo mais empoderamento, conscientização e senso crítico neles. É uma parceria que vem dando certo. Não privem eles desse momento. Entendo que são muitas escolas na rede, mas a necessidade aqui em nossa escola é grande. Desde quinta-feira, mesmo antes do último encontro, já recebia reclamações sobre a partida, entre aspas, de vocês. E isso me inquietou. Ainda hoje, alunos, principalmente as meninas, me procuraram para saber o que eu tinha feito ou poderia fazer para que o projeto continue em nossa escola. Eles gostariam de sugerir temas para os encontros, vejam aqui. Em apenas alguns minutos de conversa, eles citaram depressão, abandono, prostituição. Estamos priorizando momentos e ações com os novos anos. É o último ano deles aqui em nossa escola e também é o ano do SAEB, que é uma avaliação nacional, né? Além disso, os alunos identificados através do projeto Cutting, projeto que tratava de automutilação, né? Também estão mais participativos e confiantes. Não rompa esse elo agora. O que você pode fazer por esses corações aflitos? Então, como a gente ia na escola e íamos sempre os mesmos técnicos, né? Estávamos sempre presentes, nós criávamos esse vínculo. Então, nós esperávamos afeto, né? Afeto nós esperávamos. Nós tínhamos objetivos muito claros, né? Mas nós não esperávamos uma série de outras tantas coisas. Aqui, mais imagens do projeto sendo desenvolvidos. Cada escola, técnicos distintos para tratar das mesmas temáticas. Lembrando, os mesmos técnicos vão na escola e constroem vínculos, laços. Senão, eles e elas não vão falar. Se a cada oficina for uma pessoa distinta e estranha lá para falar qualquer coisa, eles e elas não vão se abrir. Como também é importante chegar na escola, começar a desenvolver uma temática e se colocar nela. Gente, a minha adolescência, quando eu tinha a idade de vocês, diga aí, menina, qual é a sua idade? Pois, mulher, quando eu tinha a sua idade, reparem, teve um crush que me deu um trabalho, e aí começa. Daqui a pouco eles estão no tema
conosco, elas estão mergulhando também. E quando a gente se abre para o mundo se abre para a gente, né? Os resultados não esperados, né? Porque foram muito bem sucedidos. Impactos no ambiente escolar, né? A partir do instante que a gente incentivou essa cultura de paz na escola, é fato, houve uma modificação no clima de todas elas, clima organizacional ou no clima escolar. Houve a diminuição das ditas violências da escola, ou seja, aquelas violências que ocorrem lá dentro, no ambiente escolar. E nós assistimos com muita alegria a formação de redes de solidariedade entre os estudantes. E aí eu lembro aqui, então, o caso de uma escola específica, a MF Sérgio Francisco, que criou o primeiro coletivo de meninas da Rede Municipal de Educação de Aracaju. E elas tomaram um projeto para elas, e elas agora que convidam as pessoas para irem falar lá. A gente nem se mete, a gente deu a besta para dizer nada, porque o projeto é delas e acabou. Isso é muito bom, né? Nós vimos também um impacto sobre toda a rede municipal de ensino. Aumentaram as notificações, como a notificação por violência, a notificação por suspeita ou comprovação de violência, como é o caso do Salve. Aumentaram notificações como FICAI, né, de infrequência escolar e afins. Nós tivemos um aumento vertiginoso das denúncias. Uma coisa é a notificação. A notificação pode ser feita em um simples caso de suspeita. Mas nós tivemos muita denúncia, ou seja, tal caso está ocorrendo e eu vou denunciar sim, ou no Disque Denúncia Polícia Civil 181, que é um atendimento maravilhoso e eles são muito ágeis nessa defesa da criança e do adolescente, ou o Disque 100, que é o Disque de Direitos Humanos. Nós também elaboramos um livro de registro de violência praticada ou percebida na escola e já enviamos para todas elas no setembro último, né? A partir desse livro de registro, eles compreendem, os gestores escolares e os professores compreendem o que é cada tipo de violência e quais são os fluxos desses casos. Então, a minha aluna está sofrendo violência sexual. Eu devo notificar, eu devo denunciar a quem, como. Então, tudo isso está lá no livro, pormenorizadamente. Tá? Estava tudo indo muito bem em 2019, sucesso do projeto, ano letivo 2020, a gente preparado. Vamos embora, as aulas começaram no dia 8 de março, o maior encantamento, vai ser um sucesso, mas aí só houve uma semana de aula presencial em 2020, né? Chegou esse intruso em nosso país, chegou no mundo inteiro, assolando regiões, ceifando vidas. Quando isso aconteceu, as escolas foram fechadas, as aulas foram suspensas. E agora, né? Nós tínhamos um 2020, portanto, sem acesso a esses estudantes, como a gente poderia conversar com eles, com elas. E agora, é importante frisar que pode até ser que o aluno da rede privada esteja em isolamento em casa, mas o aluno da rede pública não está. Ele está nas trincheiras do trabalho infantil, ele está nos sinais de trânsito, ele está tentando trazer algum dinheiro para a família, pais foram desempregados, mães estão em situações muito difíceis, Bolsa Família foi cortado, enfim. Nós sabemos que o nosso país está um trem sem rumo, né? E aí, como nós teríamos acesso a esses meninos e essas meninas com essas atividades presenciais canceladas na escola? Eles só tinham atividades remotas, né? Essas atividades remotas majoritariamente iam para eles em forma de módulos impressos, né? Recebiam esses módulos, as disciplinas estavam lá constantes, com atividades e tal. Eles geralmente pegam uma vez por mês, junto com o kit de alimentação escolar, e devolvem no outro mês, quando vão pegar o outro kit.
Bem, isso ameaçou o projeto, né? Mas a gente é tinhoso. O Pega Visão continuou. O Pega Visão continuou online, né? A partir dos alunos, das alunas que a gente conseguia acessar, né? Daqueles que conseguiam algum acesso à internet, o Wi-Fi do vizinho. Eu nunca agradeci tanto aos vizinhos do povo que eu nem conheço. Mas os vizinhos começaram a disponibilizar esse Wi-Fi para que os adolescentes se conectassem e estivessem conosco online. No início, o Pega Visão Online sofreu com uma certa desconfiança, né? Dos próprios alunos, dos gestores, como é que vai ser isso, baixo acesso, vai ser excludente, né? Os nossos alunos não têm esse acesso à internet, muitas famílias tiveram que vender o celular para comprar comida, né? É uma realidade. Como fazer isso então? Então, a princípio, poucos e majoritariamente alunos, adolescentes. Depois, o que a gente encontrou foram os professores entrando no papo, toda a equipe gestora entrando no Pega Visão, algumas mães também entraram, vizinhos entraram, gente que não tem vínculo a princípio com a escola, estava lá se conectando no papo, porque o link era compartilhado, né, entre os adolescentes, e aí gente que não era da rede entrava, pais que não eram de alunos das escolas matriculadas, vizinhos, e teve um dia que chegou até uma avó, né? Uma avó de aluno dizendo: o que é isso aqui? Que meu neto toda sexta-feira diz que eu não posso atrapalhar ele, que ele tem que estar aqui nesse negócio que eu não sei o que é. Bem, toda sexta-feira, então, à tarde, a gente se reunia e tínhamos o prazer de encontrar alunos, alunas, desenvolver essas conversas com as temáticas que eles e elas indicavam. Rolou racismo, discriminação racial. Teve também papos específicos sobre violência sexual e qual a diferença entre a violência e a aparência, né? Teve papos sobre as questões ambientais. Eles quiseram saber mais sobre coronavírus, meios de transmissão, procedimentos de biossegurança. Eles e elas quiseram muito mais. E aí a gente que corresse para dar conta da temática que eles queriam. Demétrio teve também uma temática muito interessante que se prolongou em saúde mental, né? Depressão, ansiedade, queriam muito saber sobre depressão, ansiedade. Num dado momento perguntaram a mim sobre bipolaridade, borderline. Eu disse: meu Deus do céu, como é que eu vou dar conta disso agora? E lá vai eu, chamo o estagiário de psicologia, chega, me ajude aqui, vamos lá. E a coisa aconteceu. Com pais, mães, avós, gente, professores das gente que a princípio não tinha nada a ver com a escola, mas que estava lá presente e queria conversar também, queria ouvir e queria falar. O Pega Visão agora apresenta, então, alguns desafios, que não são poucos, né? O desafio de promover a educação entre os pares e o protagonismo juvenil. Em muitas comunidades, a criança adolescente. E aí, quando eu digo, gente, escolha o tema que eu venho aqui na próxima semana. Ou Wanda, como já participou do Pega Visão, ou mesmo Claudiceia, enfim, estagiários, Bruno, Natália e tal. Escolha o tema, a gente volta aqui na próxima semana. E aí só se ouviu o grilo, né? Trum, 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 porque o silêncio imperava. Não é um costume esse processo. Um costume a educação entre os pares. Jovem educando jovem, né? Integrar os grupos de meninas e de meninos. Conseguir fazer com que em algum momento eles tenham mais interação do que tem hoje. Aumentar em muito a nossa escala de atendimento, né? A gente conseguiu atingir todas as 20 escolas da rede, beleza. Só que a gente precisa voltar, falar, conversar, voltar. A gente não pode romper o vínculo, né?
O desafio é que a gente sempre conta com pessoas da psicologia conosco. E aí, nós estamos no ambiente escolar, nós não podemos clinicar. E muitas vezes é o que o adolescente quer, né? Como fazer isso? Outro desafio, o fluxo das notificações. Rever com urgência esse fluxo das notificações e garantir, enfim, o anonimato ao professor, professora que se proponha a notificar um caso, né? Os profissionais da saúde já têm esse anonimato garantido, os profissionais da segurança pública já têm, mas o da educação não tem. Por quê? Né? O que a gente sabe aqui, proteger o profissional é proteger também a criança e adolescente. Precisamos articular muito mais as redes intersetoriais locais, educação, saúde e assistência, principalmente trabalhando juntos lá onde estão os excludentes, né? Eu estou numa escola fazendo online o Pega Visão com 60 alunos. Ramon está numa escola desenvolvendo o Pega Visão com 80 alunos. Ainda assim, a gente sabe que tem uma centena que está para trás, né? Então, como promover? Bem, são esses os desafios, mas eu gosto muito dessa passagem de um dos livros de Goethe, que ele diz assim: no momento em que nos comprometemos, a providência divina também se põe em movimento. Todo um fluir de acontecimentos surge a nosso favor. Como resultado da atitude, seguem todas as formas imprevistas de coincidências, encontros e ajuda, que nenhum ser humano jamais poderia ter sonhado encontrar. Qualquer coisa que você possa fazer ou sonhar, você pode começar. A ousadia contém em si mesma o poder, o gênio e a magia. Professores, pessoal da saúde aqui presente, da assistência, educadores, porque educadores somos todos nós, comecem, apenas comecem. Se precisarem de apoio, nós estamos aqui, tá bom? Esse é o nosso contato lá na Coordenadoria de Diversidade. 3179-5231 ou 981695785. O DDD 79, Sergipe, tá bom? Precisando, nós estamos à disposição de qualquer rede para que projetos semelhantes possam se propagar. A gente precisa ouvir esses jovens, essas adolescentes. Eu queria finalizar agradecendo, né? Agradecendo e fazendo referências também. Agradecer a Elga, a Kátia, a Karine e a Marcos pelo apoio para estar aqui. Elga também pelo convite. Agradecer esses colegas do Telesaúde Sergipe, que é um projeto belíssimo. Já participei de outras transmissões por outros estados. Eu sou realmente apaixonada por essa estratégia, que grata. Eu acredito também que a gente deve fortalecer as pessoas, mas que a gente também deve fortalecer as instituições. Por isso, eu deixo claro que nós precisamos lutar sempre por um sistema de saúde que seja público, gratuito e universal. Porque nesse momento é o que o mundo está vivenciando. A valorização dos sistemas de saúde públicos universais, né? Gratuitos. E outra coisa que nós precisamos fortalecer também, outra instituição, é a educação brasileira, né? Em especial essa educação básica, né? Que se dá, que ocorre lá nas periferias do nosso país, nessas escolas que estão fornecendo, no modo como podem, como conseguem, uma educação brasileira pública voltada para a formação cidadã. Muito obrigada, obrigada a todo profissional da saúde que está aqui presente, os que não estão, mas que estão dando a vida para que nós tenhamos vida nesse momento tão difícil no nosso país. Obrigada, gente. Muito obrigada.